Pode. Já deu? Vamos ouvir, então, o doutor Rodrigo fez o pedido para que seja ouvido como testemunha nesse procedimento e, como se trata de um procedimento que tem um interessado que está no exterior, que não, aparentemente não vai participar, né, doutor Leandro? Excelência, vai ser representado, até por conta do fuso horário, para não prejudicar. Tá certo. Então, eu abro, então, para as perguntas diretamente da parte interessada do doutor Leandro e depois eu vou abrir para o doutor Walter, pelo Ministério Público Federal. Doutor, eu gostaria de colocar duas questões de ordem. Pode colocar, doutor Walter. A primeira, doutor, é a questão da competência. Nós sabemos que a competência para ouvir o senhor Tacla Duran como vítima, como testemunha, está perante o Supremo Tribunal Federal. Uma ação que foi reconhecida na véspera da aposentadoria do ministro Lewandowski. Então, eu gostaria de suscitar essa incompetência do juízo. Mas viu, doutor Walter, e isso quero deixar bem claro para o doutor Leandro e também para o doutor Rodrigo, nós não vamos tratar das questões relacionadas naquele procedimento lá envolvendo os parlamentares que detêm prerrogativa de foro. Isso é importante, doutor Leandro. Não podemos invadir uma jurisdição do Supremo nesse caso, como bem ponderou o doutor Walter. Exato. Então, essa questão não vamos tocar, viu, doutor Walter? Ok, perfeito. E a segunda é justamente o escopo da oitiva. Quais são os fatos que nós iremos nos debater, nos debruçar, porque há um pedido do advogado, e pedido, assim, que para mim é inovador, de ouvir o Dr. Tacla como testemunha protegida para fins de utilização de prova no Equador. Eu não sei quais são os fatos do Equador, o processo que corre lá, não tramita aqui no Brasil. Doutor Leandro, poderia só nos detalhar, está em deferência e de fato, o doutor Walter precisa saber em que terreno está pisando nessas questões. Então, poderia só nos dar um pano de fundo? Ora, excelência. Doutor Walter, aqui eu explico para o senhor o seguinte. Esse pedido foi feito com base no provimento 188 de 2018 da OAB, tá? E principalmente atenção ao direito de ampla defesa. O caso específico do senhor Jorge Glass é o quê? Ele está sendo processado no Equador, entretanto, todas as provas que originaram o processo dele lá foram produzidas em território brasileiro. E é exatamente sobre este ponto que eu quero tentar esclarecer alguns fatos que pudessem estar vinculados especificamente com o caso do senhor Jorge Glass lá no Equador. Por quê? Porque a base do processo dele no Equador é advinda da leniência da Odebrecht e advinda de uma delação específica de um ex-executivo da Odebrecht. Executivo esse que pode ter tido uma comunicação com o senhor Rodrigo ou não, tá? E em virtude dessas informações que sobrevieram nos últimos tempos sobre a viabilidade dos acordos e, principalmente, com base lá na decisão do ministro Lewandowski sobre a viabilidade das provas que foram feitas, a rompimento da cadeia de custódia e tudo mais. Então, na defesa do senhor Jorge Glass, eu entendi pertinente questionar o senhor Rodrigo como uma testemunha, e aqui testemunha protegida por conta não do processo do senhor Jorge Glass, mas por conta do que eu verifiquei na mídia em que ele foi colocado numa qualidade de testemunha protegida a partir do depoimento dele. Então, os fatos vão ser relacionados ao quê? Como foi feita essa negociação, se ele tem conhecimento sobre isso, tá? E como foi feita essa remessa das informações da Odebrecht para a sucursal do Equador, em que há, de fato, uma ação penal em face do senhor Jorge Glass Espeniel. Então, as provas do Equador, elas são única e exclusivamente compartilhadas aqui do Brasil, é isso? Tiradas aqui do Brasil, e aí, com o máximo respeito, foram produzidas perante essa 13ª vara, tá? Na época, salvo engano, o procurador Orlando Martelo certificou, a pedido da Odebrecht, a existência da leniência, a existência de um acordo de delação premiada do senhor José Conceição, para pegar essa certidão, que foi uma questão inusitada, inclusive, para mim como advogado, e apresentar, né, no Equador junto com um pendrive com as informações que foram apresentadas lá. Então, eu quero tentar verificar se o senhor Rodrigo tem algum conhecimento sobre isso. Tá. O senhor quer a oitiva do senhor Rodrigo Tacla Duran como testemunha? Como testemunha. Tá, representa, doutor, o seu Jorge Glass, é isso? Isso, representa o senhor Jorge Glass. Tá. Infelizmente, tenho que fazer essa representação aqui porque os processos dele estão todos lá. Então, o único meio cabível para a gente poder ampliar a defesa dele, tendo em vista essa inovação na produção de provas com publicação internacional, é por meio dessa vara e desse procedimento. E como testemunha, será tomado o compromisso legal do senhor Rodrigo Tacla Duran? Vai ser tomado compromisso legal, salvo se houver alguma impugnação ao compromisso, que aí nós vamos registrar, alguma contradita.
De minha parte, não. Tá bom. Da sua parte também não, doutora? Tá. Perfeito. Então, eu abro desde logo, em observância do contraditório, ao doutor Leandro, e depois passamos ao doutor Walter. Obrigado. Obrigado, excelência. Senhor Rodrigo, uma boa tarde. Eu somente agradeço aqui a presença do senhor para esclarecer esses fatos. Eu vou fazer questões bem objetivas, para ver se o senhor pode auxiliar. Só uma questão de ordem, doutor. Excelência, eu fui testemunha já no Panamá, no México, no Equador, na Suíça. Para te falar, nem me lembro aqui, Andorra, enfim, em vários países. E em alguns deles, quase que dando a volta ao mundo, eu passei a ser perseguido, processado. Em vários deles, felizmente, já foram arquivados os mesmos fatos das ações penais que o Dr. Walter se referiu aí com relação à suspensão ou não, e que absolutamente vou tratar delas, até porque ali eu sou indevidamente acusado. A minha única preocupação com relação aqui é a questão do princípio de especialidade, em relação à utilização do que for trazido aqui ao conhecimento do juízo pelo Ministério Público Brasileiro em relação, claro, ao próprio Brasil, mas principalmente em relação aos demais países. Uma vez que o Dr. Walter, infelizmente, ele insiste em manter contato fora do conduto legal. Doutor, isso não existe, doutor Atadura. Deu uma falha no áudio. Não comece com verdades. Isso não existe. Não, eu não ouvi o que o senhor falou. Desculpe, cortou o áudio aqui. Só, eu lhe ouvi atentamente, doutor Walter. E o senhor está falando de verdade. Eu gostaria de concluir, depois o senhor pode ficar à vontade. Então, esses fatos, eu fui testemunha, não tem problema nenhum em ser novamente, serei sempre que for requisitado. Todavia, o que eu estava colocando a Vossa Excelência é que várias vezes o Ministério Público vem mantendo contato com autoridades no exterior e utilizando certas informações fora do DRCI, e o que eu não quero é que o meu depoimento que seja prestado aqui seja compartido com outras jurisdições, e tampouco que possa ser viabilizado para ser utilizado contra a minha pessoa no Brasil. Então, era só isso que eu gostaria de colocar a Vossa Excelência, porque, de fato, a atuação que vem ocorrendo, não só do Dr. Walter, mas de antes, infelizmente é dessa forma que acontece. Então, ele está preocupado com relação à suspensão das ações penais no Supremo Tribunal, entretanto, ele não está preocupado porque ele compartilhou essas ações penais com a Espanha, ele não quer cancelar a cooperação. Ou seja, ele continua me processando fora do Brasil e quer que eu não respeite. Doutor Tacla, o senhor prefere ser ouvido como informante ou como testemunha? Só para eu compreender. Pode ser testemunha. Sabe que tudo que puder ele trazer prejuízo pessoal, o senhor não é obrigado, né? Exato. Não, eu só quero que fique restrito aos autos e à jurisdição brasileira o meu depoimento. Não, restrito aos claro, ao Equador, porém com a devida observância do princípio de especialidade e a imunidade à testemunha protegida. Sim. No caso do compartilhamento. O depoimento está reservado para uma finalidade específica. Isso. Também. Está perfeito. Qualquer questão vai ser solvida mais não, tarde. Então, não, tá bom. O senhor prefere como informante ou testemunha? Não, vamos como testemunha. O que eu vou dizer aqui é toda a verdade, Excelência. Não há problema como testemunha. Exato. Então, doutor Rodrigo, o senhor tem o compromisso de nos dizer somente a verdade. Passo a palavra ao doutor Leandro. Obrigado, Excelência. Doutor Rodrigo, qual era a função do senhor no Odebrecht? Advogado. E o senhor chegou a trabalhar pelo Odebrecht no Equador? No Equador, não. Na época da deflagração da Operação Lava Jato, o senhor ainda trabalhava no Odebrecht? Sim, inclusive atuei defensivamente, razão pela qual eu, inclusive, algumas perguntas que
que o doutor vier fazer, eu talvez não possa responder por se afeta o sigilo profissional. Perfeito. Na época da deflagração dessa operação Lava Jato, qual foi o reflexo internamente na empresa? Bom, em um determinado momento, muitos executivos e até mesmo uma série de advogados internos, todos estavam empenhados em defender a empresa. Claro, a operação afetou diretamente toda a atividade comercial da empresa, tanto no Brasil como em outros países. Principalmente a partir de algumas prisões, o desequilíbrio era grande, causado por algumas prisões alongadas, executivos que normalmente relatavam aos advogados que vinham sendo constantemente forçados, humilhados a delatar, porque até aquele momento a própria empresa ainda não havia cedido, nem concordado em fazer um acordo. Na realidade, naquele momento aí, pré-acordo, 2015, por aí, na verdade, mais que advogados, a gente foi bastante psicólogo. Certo. E nesse período ali de 2015, pré-acordo, o senhor tem conhecimento sobre como funcionou a negociação desses acordos celebrados pela companhia, pelos executivos, especialmente do senhor José Conceição Santos Filhos, aqui no Brasil e lá no Equador? Eu questiono isso no tocante às condições apresentadas, o modo de celebração que foi feito, existência ou não da espontaneidade, da voluntariedade da celebração desse acordo. O senhor pode esclarecer para nós sobre isso? Bom, com relação às tratativas do acordo da companhia, vamos dizer assim, no período prévio à assinatura do acordo, que eu ainda me encontrava na empresa. O que eu posso dizer é que muitos, como eu disse, muitos executivos já vinham sofrendo represália, essa coisa dos que estavam presos, alguns com medo de ser presos, e era uma situação bem complicada. Eu mesmo fui intimidado por procuradores quando eu fui tentar abrir um diálogo para a possibilidade de realizar algum acordo individual de alguns executivos, porque naquele momento havia um certo conflito interno, a empresa não queria fazer, alguns já com medo, etc. Muitos deles sem crime, alguns não tinham que delatar, na verdade. E eram forçados para não ser presos, etc. Entretanto, o que eu posso dizer assim, é o caso, por exemplo, do seu próprio Conceição, aí, que o doutor perguntou. Ele era um executivo da empresa no Equador e que, ante a ausência de elementos suficientes para celebrar um acordo, ele passou a montar, forjar prova para poder oferecer elementos aos procuradores para que se justificasse um acordo. E no Brasil, não no Equador, porque a ideia era, naquele momento, eles ainda eram executivos expatriados, então havia um receio maior ainda, naquele momento, deles serem presos no exterior em virtude das notícias e das informações que já corriam no Brasil da celebração do acordo, enfim, em trâmite do acordo. Então eles tinham muito medo, e com razão. Passaram a preparar essas coisas, muitas vezes unilateralmente, até muitas vezes sem conhecimento da empresa, o que depois isso acabou sendo, na verdade, eu vi agora, em vários processos, agora não, ao longo dos anos, na verdade, isso acabou sendo reaproveitado em diversos casos pela Força-Tarefa para celebrar o acordo. Depois, havia esse conflito interno, alguns tinham muito medo, receio de fazer o acordo, perder emprego, enfim, e a empresa precisava resolver e acabou fazendo acordo. Muitos dos delatores foram indenizados, a mim mesmo me foi oferecido um valor para que eu entrasse como aderente e na realidade a Força-Tarefa não queria que eu entrasse, porque já havia, por conta do que havia ocorrido antes. E eu fiquei, e também, quando eles vieram, quando a Odebrecht me ofereceu, eu também não aceitei. Então, em Curitiba, tem que delatar. Se o senhor puder repetir, por favor. Desculpa, qual? Desculpa, a última frase, ela cortou, se o senhor puder repetir. Não vai ficar gravado no áudio. Eu disse que essa era a regra do jogo naquele momento em Curitiba.
tem que delatar quem e o que era exigido, senão quem estava preso não tinha liberdade e quem não estava preso era intimidado, coagido intensamente para fazer o acordo. Foi nesse cenário que eu, quando me procuraram para aderente, nem aceitei, tampouco poderia aceitar, por conta do que já havia ocorrido antes, que eu havia procurado o advogado correspondente do meu escritório, que era o Carlos Ippolito, já é conhecimento público do próprio juízo, e que passou a solicitar dinheiro para poder fazer um acordo com esses procuradores de Curitiba, na época, para eu não ser mais perseguido. E ocorre que, diante de tantas retaliações sofridas, que eu sofri por não ceder a essa extorsão que eu já comentei, eu tentei mais uma vez me aproximar dos procuradores de Curitiba, e em junho de 2016 eu procurei o Dr. Marlos Arnes de Oliveira, por indicação do Wu Yusheng, do chinês. Ele também morava próximo na época de mim, enfim, estava vivendo uma situação bem mais tranquila que a minha, embora ele apareça na narrativa das denúncias, inclusive das minhas, e de uma série de pessoas. Ele deve aparecer em quase todas, mas ele nunca foi processado em Curitiba, doutor Apio. O senhor Wu Yusheng, ele nunca foi processado em Curitiba. Ele é chinês? O que ele é? De a nacionalidade? Ele é chinês com nacionalidade brasileiro por naturalização. E, enfim, ele dá o suporte para todas as denúncias, do Departamento de Operações Estruturadas, porém ele nunca foi processado em Curitiba. E ele, enfim, falou para mim: olha, eu recomendo o Marlos, e me relatou a alta taxa de sucesso da celebração de acordos com a Força Tarefa de Lava Jato em Curitiba. E eu me lembro bem que, por conta que ele usou inclusive essa expressão, porque o Dr. Marlos fazia parte da panela dos advogados amigos dos procuradores, e como no caso do Dr. Antônio Augusto Figueiredo Bastos, e que o Dr. Augusto liderava um esquema de taxa de proteção que era cobrado, e era cobrado do doleiro conhecido, Dario Messi, do Cabala, Vinícius Claret e outros doleiros, desde o caso Banestado. Doutor, eu estou com receio que a gente eventualmente ingresse dentro daquelas questões relacionadas à jurisdição do Supremo, só. Fico um pouco de receio. Não. São inclusive momentos diferentes. Aquele caso foi antes, com o caso do Coloto. Isso aqui foi um segundo momento, como eu disse, foi o Marlos Arnes. Tá certo. Enfim. Naquele momento que ele me recomendou o Marlos, me fazia muito sentido, porque me comentou a questão do Antônio Augusto Figueiredo Bastos, porque na Odebrecht, já vários advogados, na época, a gente estudava o caso, a própria origem, e a gente sabia que o Figueiredo Bastos estava por detrás da operação, reutilizando, reciclando, com caneta emprestada, a delação de um ganso. Aqui todo mundo é operador de direito, a gente sabe o que é ganso. Um ganso profissional, de estimação do então titular aí da vara, e desde diversos processos passados, no caso de Alberto José. E, ao mesmo tempo, o doutor Figueiredo Bastos, ele intermediava e coordenava de maneira oculta a delação da UTC, do senhor Ricardo Pessoa, que era sócio de fato de direito do senhor Alberto José. E daí é mais ou menos a gênese da operação. E aí, para mim terminar de me convencer a contratar o senhor Marlos, o Vu ainda me relatou que ele também participou das operações de pagamento dessa taxa de proteção, pagas pelo Dario Messi, pelo Jucabalo, Claret, ao Antônio Figueiredo Bastos, seu sócio Luiz Gustavo Rodrigues Flores, e depois o Vu pagou $500 mil para o próprio Marlos Arnes de Oliveira, para não ser processado em Curitiba. E, de fato, como eu disse, ele nunca foi processado em Curitiba, embora é narrativa constante. E ele me falava isso com muita tranquilidade naquela ocasião. Enfim, ele pagou esses $500 mil, pagou parte por dentro, parte por fora, pelo Banco Paulista,
o seu Marlos, e, enfim, ele comentou que era parte do esquema de proteção, que já vinha desde o Figueiredo, com o Figueiredo Bastos com o seu sócio, o Luiz Gustavo, e que essa proteção aos doleiros do Dario Messi, Vinícius, ele próprio, Vu, vinha desde o Banestado, que era por conta da atuação do então procurador Carlos Fernando Santos Lima e o pai dele, e o pai dele. E essa proteção ela era praticada mediante a cobrança de uma taxa para que o doutor Carlos Fernando não se comprometesse a não persecução penal desses doleiros que participavam da mesada, entre eles o Vu. E ele passou a ajudar a pagar esse valor todo mês, por muito tempo, e ele não tinha, ele de fato só ficou um pouco, depois disso ele me comentou que ele ficou um pouco, se sentiu traído porque ele acabou sendo denunciado no Rio de Janeiro. Inclusive, uma denúncia na Câmara de Desliga, uma denúncia que, inclusive, ela tem aí uma análise esquisita, estranha, mais de proteção do que de acusação. Enfim, não pretendo entrar no mérito. Mas, enfim, depois disso, isso ainda antes de acontecer a denúncia contra ele havia me comentado que ele recebeu os pagamentos, ele também recebeu $750 mil do seu Figueiredo Basto, do seu Luiz Gustavo Rodrigues Flores, enviado desde uma conta no Banco Vontobel, na Suíça. Eu tenho o número da conta, depois, se o juízo entendeu, eu posso dizer o número aqui também. O IBAN CH 55 08 75 70 00 01 10 21 29 1. Banco Vontobel, titular offshore Big Pluto Universal S.A., do próprio Figueiredo Basto e do sócio. Esse valor saiu, então, dessa conta na Suíça. Para quem mesmo? Para o sócio dele? Não, essa conta, a Big Pluto era dos dois, né? Do Luiz Gustavo e do Figueiredo Basto. O nome dessa Big Pluto Universal com essa conta. Essa conta enviou $750 mil para o Vu e o Sheng. A empresa dele chamava-se Ultra Sky Corporation Limited, com conta no Hang Seng Bank de Hong Kong, e a conta do Vu era a número 788 408 045 883. E o Vu, esses $750 mil que o Vu recebeu nessa conta, ele entregou em espécie nos endereços dos escritórios do doutor Figueiredo Basto, do doutor Carlos Coloto, Luiz Augusto Flores, e os escritórios dos quais esses valores se destinavam ao doutor Carlos Fernando Santos Lima, e o pai dele, e que rotineiramente frequentavam esses escritórios. Então, assim, todo o ambiente que o senhor me perguntou, doutor Leandro, era esse ambiente. Quem pagava a proteção não era nem denunciado. Quem não pagava era arregado para delatar. Se não delatasse, não saía da cadeia, ou então era ameaçado de ir para a cadeia. Essa proteção era comercialmente tão oferecida por essas pessoas que não é só esse exemplo do Vu não ter sido processado em Curitiba. Existe outro exemplo disso, é a empresa Percons S.A., envolvida, não sei se é o caso ou não, porém notícias que dão que ela é envolvida na questão das máfias dos pardais. Essa empresa, ela ou era cliente do Carlos Coloto. E ela foi delatada pelo Adir Assad no termo 36 do acordo de delação premiada dele, homologado pela 13ª Vara, devido à lavagem de dinheiro, no importe de 12 milhões, aproximadamente, para compra de nota fria, geração de recurso em espécie. Entretanto, ela também nunca foi denunciada por procuradores da Força Tarefa, enquanto Força Tarefa Lava Jato, que eram relacionados com o caso do Coloto.
Então, é esse o ambiente, doutor Leandro, foi feito o acordo que o senhor me perguntou. O senhor falou que havia, então, uma certa promiscuidade ali entre os agentes e os advogados e eventuais acusados, então. Mas isso, então, não está diretamente relacionado com os 2 parlamentares que estão sendo investigados em Brasília. São questões que não afetam a jurisdição do Supremo, então. Não. Isso era uma questão que vinha desde o caso do Banestado, o doutor Carlos Fernando Santos Lima, o pai dele. Como é que é o nome do pai dele? Não sei. Isso me contou, nem sei se pai é pai ou apelido, né? Enfim, foi a expressão que o Vu, quando me contou, colocou. E ele colocou os pagamentos, inclusive, foram 3 pagamentos, os $750 mil que ele recebeu. Eu tenho aqui anotado, excelente. Foi, primeiro, em 20 de maio de 2016, foram transferidos $400 mil da conta do Figueiredo Basto para a conta do VU. Em 7 de junho de 2016, foram transferidos $230 mil da mesma conta do Vantobel Suíça, do Figueiredo Basto, do Pluto, para Ultra Sky, no Hang Seng, Hong Kong, do VU. E $120 mil em 17 de junho de 2016, também da mesma conta para a mesma conta. Esse dinheiro todo ele pegou e entregou em espécie nos escritórios do Figueiredo Basto, do sócio Luiz e do Carlos do Coloto. Segundo ele, para o Dr. Carlos Fernando Santos Lima, taxa de proteção. E esse chinês, esse sino brasileiro, esse senhor Vu, ele mora aqui no Brasil ou mora fora do Brasil? O senhor sabe, doutor Rodrigo? Na ocasião, ele morava nos Estados Unidos, em 2016. Então, perfeito. Doutor Leandro, pode prosseguir. Obrigado, excelência. Senhor Rodrigo, o senhor, no meio da fala, o senhor disse que foram forjadas provas unilaterais pelos colaboradores. O senhor sabe se o colaborador José Conceição Santos Filho participou disso? Se ele foi procurado por esse advogado Maros, por essa equipe ali de agentes públicos e advogados para poder contornar o acordo dele? O senhor tem essa informação? O senhor acredita que sim, dessa realidade dentro da Odebrecht? Não, a realidade que tinha ali, ele não era diferente dos outros na ocasião, isso era um sentimento todo da empresa, e ali todos se comunicavam. Eles tinham receio de ser presos, porque já haviam outros presos, o próprio Marcelo Está cortando, diga assim. Essa era a situação. Então, eles começaram havia um conflito, porque alguns queriam fazer o acordo, inclusive, como eu disse, sem ter o que delatar. Era o receio. Era o medo de ser preso, e eles queriam delatar qualquer coisa e criar elementos para que fosse aceito. Então, inclusive, o alto número de delatores, se as pessoas se aterem a comparar os documentos que constam de inquéritos. Por exemplo, extratos bancários do banco que foi comprado por executivos aí que delataram. Existem extratos bancários num inquérito que, se o doutor cruzar com outro inquérito, o senhor vai ver que o movimento que consta de uma suposta conta Odebrecht num inquérito, com a mesma data, não consta em outro extrato. Se cruzarem os inquéritos, vai ver que o extrato é fraudado. Não precisa de grande perícia. As provas utilizadas nos autos se autocontradizem. São falsas. Tem casos, inclusive, já foram arquivados, e outros não, inclusive, não, talvez não lembro, mas também não acompanhando o caso, que eu estou me recordando, nitidamente do prefeito Eduardo Paes, do deputado federal, então, do Pedro Paulo, havia um extrato que se conflitava diretamente com a denúncia se não me engano, com a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer. Então, eram situações que ocorreram por conta desses desesperos. Inclusive, eram documentos, esses extratos,
não eram de acesso, por exemplo, da pessoa, do seu Jorge Conceição, José Conceição, perdão, nem de outros. De repente aparece aí distribuído como dividido, né? Cada um pega aí 3 folhinhas para fazer um acordo, para não ficar estranho. Exatamente, esse é um ponto que eu ia questionar. Se você tem conhecimento como foi gerado esses documentos, essas planilhas, cópias do sistema, se a empresa fornecia para os delatores que forneciam para a empresa, o senhor sabe dizer alguma coisa sobre isso? A empresa não tinha acesso ao sistema. Quem tinha acesso ao sistema eram determinados executivos. Por conta disso, só esses executivos podiam ter acesso a esses documentos. Então, como é que 70, que eram aí, nós estamos falando aí de no máximo 3, 4 pessoas, como é que 77 tinha extrato da conta da empresa offshore na mão? Ou quem pode... É muito infantil achar que a empresa saia dividindo diariamente extrato de conta reservada, que nem eu conhecia, que nem o Marcelo Debrecht conhecia, na mão de 70 pessoas. Isso absolutamente não existiu. Isso existiu no mundo da delação definitiva. Exigido. Porque se a pessoa não levasse isso em mãos, não era aceito como aderente. Certo. Tem um fato curioso no caso do Sr. Jorge Glass, é que a sucursal da Odebrecht, lá no Equador, no momento que ela assina a colaboração naquele país, ela condiciona que todas as provas que seriam apresentadas lá no Equador seriam exclusivamente oriundas das informações negociadas e prestadas no Brasil. Ou seja, teve uma centralização ali, como se fosse um núcleo de provas brasileiro, feito aqui pelo Brasil, Ministério Público aqui de Curitiba, como se fosse um núcleo de distribuição de informações para outros países. Tá? E aí vem a minha pergunta sobre isso. O senhor sabe por que da preocupação de uma sucursal da Odebrecht, nesse caso específico lá do Equador, vincular toda a produção de provas dos supostos ilícitos que aconteceram lá, especificamente do conteúdo produzido no Brasil? O senhor sabe por que isso aconteceria? Isso não aconteceu apenas no Equador. Isso foi uma estratégia da empresa para proteger os expatriados. Inclusive, a própria cláusula de reserva de 6 meses, que consta do acordo de leniência, foi para isso, para dar tempo das pessoas não serem presas, poderem sair e retornar ao Brasil, inclusive preparar, como prepararam aí, pendrive e coisas assim por diante. E, como eu disse, isso foi gerado unilateralmente. Tá certo? A companhia não tinha acesso ao sistema. Isso foi solicitado para determinadas pessoas, que eu vou reservar o direito de sigilo profissional, não vou declinar o nome. Porém, a companhia, o senhor Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, a diretoria, os acionistas, os 70 e poucos delatores não tinham acesso nem para abrir o sistema para poder forjar. Então, isso teve que ser viabilizado. Porém, o sistema já havia sido manipulado. O senhor sabe por quem manipulado, doutor Rodrigo? Sim, por um técnico que vou lembrar o nome aqui. Ele é irmão de um delator que acabou não sendo denunciado, que é ele é irmão do Luiz Eduardo da Rocha Soares. O nome dele é Paulo. Eu não me lembro. Paulo da Rocha Soares, eu não me lembro se ele tem um nome composto. Claro. Inclusive, excelência, na própria perícia da Polícia Federal, que o então titular da vara tentou correr para produzir aí, na época que eu questionei no Congresso essa questão, a própria perícia tem o e-mail, tem o IP que entrou no sistema. Porém, e a própria perícia que eu fiz aqui para minha defesa e tudo, que acabei não sendo necessário, mas ela demonstra-se que foi adulterado antes, durante e depois do bloqueio dos sistemas. E a realidade é que, quando chega para fazer o acordo, quando abre-se isso daí, não tinham coisas que teriam que ser adaptadas, que foram adaptadas. A cadeia de custódia não foi preservada de forma alguma. Mas por que tudo isso? Qual é que era o alvo dessa questão toda? Só para eu compreender por que essa movimentação toda.
antes ou depois, para poder atender a solicitação do Ministério Público, que exigia determinados elementos, que se existiam, haviam sido adulterados. Então, foram forjados. Doutor Leandro, o senhor está com a palavra. Mais alguma pergunta? É porque é um universo muito amplo de informações. O doutor Rodrigo talvez seja a pessoa que melhor conhece, o que mais bem conhece todo esse contexto probatório. Enfim, eu alimento a expectativa e a esperança de um dia poder ouvi-lo presencialmente aqui na Vara. Eu acho que o Brasil inteiro merece isso, os cidadãos brasileiros, as pessoas que querem apurar a verdade, sem nenhum tipo de barreira ou nenhum tipo de acobertamento, né? Nós todos queremos um dia ouvi-lo presencialmente. Mas eu sei que o universo é muito amplo, eu gostaria de ficar um pouco adstrito hoje às perguntas do doutor Leandro mesmo, né? Porque o foco e o escopo é esse. Eu pessoalmente, até não sabia exatamente do escopo e estou acompanhando também o desenrolar aí do depoimento. Doutor Leandro, com a palavra. Excelência, a princípio, sem mais perguntas, por conta desse complexo cenário que foi exposto pelo Dr. Rodrigo, vou fazer uma análise com mais calma e, posteriormente, se for o caso, eu peço uma requisição para complementar algum tipo de informação, mas, a princípio, informações vinculadas ali ao senhor José Conceição e ao método de leniência da Odebrecht, como foi feito, como foram geradas essas provas, me parece que ficou um pouco claro aqui sobre algumas irregularidades. Mas, a princípio, sem mais perguntas, excelência, agradeço. É um cenário bastante amplo. Doutor Walter, por favor. Obrigado. Doutor Rodrigo, o senhor falou aqui sobre uma existência de um balcão de negócio de delações. Que prova que o senhor tem para fazer esse tipo de alegação? Balcão de delação. Como é que é a pergunta, doutor? O senhor comentou sobre um suposto balcão de negócios de delações e colaborações premiadas. O que o senhor tem efetivamente para comprovar esse tipo de alegação que o senhor fez? Esses pagamentos. O senhor sabe que o Figueiredo Bastos já reconheceu isso. Não sei. Então, o senhor procure no banco de dados do MP, porque o senhor Figueiredo Bastos já reconheceu que recebeu o dinheiro. Porém, a narrativa do Ministério Público parou na hora de onde está entregue o dinheiro. O senhor sabe disso? Não, o senhor está falando. O senhor é testemunha disso. Eu estou lhe perguntando. O senhor não me faz perguntas. Eu vou lhe responder. Não estou fazendo pergunta, eu estou lhe afirmando. O doutor Figueiredo Bastos reconheceu que recebeu $750 mil do VU. Quem? VU e o Schengen. Ok. Ele reconheceu. Se o senhor tiver dúvida do que eu estou falando, eu lhe digo. E se o senhor quiser, também lhe provo. Porém, a questão é a seguinte: esse pagamento foi para a taxa de proteção do senhor Carlos Fernando dos Santos Lima. Como o senhor Juca Bala, eu vou lhe responder. Como o senhor Juca Bala, Vinícius Claret, também já declarou que pagava $50 mil. Essa movimentação estão nas contas do VU. Como eu paguei $600 mil para o senhor Marlos Arnes. O VU nunca foi processado. A Percos nunca foi processada. E o Vinícius Claret, o Dario, os demais doleiros nunca foram processados em Curitiba. Isso é fato. É sobre isso que eu estou falando. Esse dinheiro transitou como? Transitou da mesma forma que as denúncias narram aí. Da mesma forma. Foi transferido dinheiro em espécie, foi transferido dinheiro da conta, esse caso da Big Blue, para a conta do VU e o Schengen, que transformou em dinheiro e levou e entregou no escritório do Figueiredo Bastos, do Carlos Zucoloto e do sócio deles. Se o senhor acha que isso é insuficiente, o senhor me perdoe, o senhor não deveria ter me acusado e nem sustentado a denúncia, porque é a mesma forma que eu estou sendo acusado. Dizem que eu fui numa garagem para receber e entregar dinheiro, mas não tem herb, não tem registro de portaria e não tem câmera. Então, eu espero, doutor Walter. Os 16 milhões de dólares que o senhor tem em Singapura, qual que é a origem? Estão lá e declarados. Nunca paguei ninguém. Qual é a origem? Aí na DCBE, o senhor sabe disso. Na minha DCBE aí, no meu imposto de renda. A origem é meu trabalho. Eu vou ter que interferir. Eu vou ter que interferir, desculpe, porque assim nós estamos perdendo um pouco da objetividade no questionamento. Eu entendo totalmente a posição de... Para me acusar, porque ele é suspeito. É advogado, o Dr. Walter, um procurador experiente, então, assim, se nós pudermos ser mais objetivos, que nós estamos perdendo um pouco o foco. Pelo que eu entendi, o doutor Leandro estava focado na questão lá do Equador, né? Concordo. Então, nós estamos pegando um cenário amplo, como eu disse, um dia nós vamos ter... Eu tenho
absoluta tranquilidade, confiança, tranquilidade de espírito, que um dia nós vamos ouvir presencialmente aqui o doutor Tacla, com ou sem obstáculos. Nós vamos com calma. Se levar 10 anos para ouvir, nós vamos levar 10 anos. Não há problema nenhum. Eu pretendo ficar aqui muito tempo. Um dia nós vamos ouvir presencialmente o doutor Tacla aqui e vamos ter a oportunidade de apurar tudo isso. Se quiserem, evidentemente que nós podemos, né, encaminhar tudo isso para a Polícia Federal em Brasília no dia de hoje, e amanhã nós vamos ter, provavelmente, o encaminhamento dessas questões. Mas essa é uma opção dos senhores, né, iniciar uma nova apuração sobre o que está acontecendo, sem antes nós termos o trâmite normal da apuração em Brasília, hoje, que está no Supremo. Não, mas olha, então vamos acalmar os ânimos. Eu fiz uma questão objetiva, doutor Rodrigo. Como o senhor sabe? O senhor disse dinheiro em espécie. O senhor presenciou essa negociação? Por quê? Alguém presenciou que eu estive na garagem da UTC? A pergunta é a mesma, doutor. A pergunta é a mesma. A pergunta que o senhor tinha fazendo para mim, o senhor deveria fazer na minha denúncia, para si mesmo. O senhor não quer esclarecer nada, doutor Rodrigo. O senhor não quer esclarecer nada. Só voltando um pouco, doutor Rodrigo, doutor Walter, e pelo que eu pude compreender, o doutor Rodrigo, viu, o doutor Walter já respondeu que o VU esse contou para ele não presenciou. E que eu entendi na primeira fala dele. Que o Chico contou para ele como se deu a transação e ele passou já os dados da conta bancária. Enfim, isso pode ter um aprofundamento de investigação que não compete a mim, pelo contrário. Até quanto menos eu interferir, tanto melhor, para depois, se tiver que julgar. Eu acho que, pelo desenhar, pelo andar da carroça, vai ser uma investigação muito ampla e vai pegar todo mundo, né? E vai ter que haver explicação de todo mundo nessa questão. Então, mas isso me parece que está fugindo do escopo hoje da nossa audiência. Não está fugindo não, excelência, porque aí o senhor até respondeu bem, que para mim não tinha ficado claro, de ouvir dizer. Não foi, ele não presenciou. Do senhor Vu, esse que... Isso. Foi que eu entendi que o senhor Vu contou para ele que esses valores foram entregues em espécie. Eu faço uma pergunta para o doutor Rodrigo. A resposta. Doutor, só complementando. Além de eu ouvir dizer do Vu, eu faço uma pergunta para o doutor Rodrigo. Complementando a resposta. Doutor, só complementando. Além de eu ouvir dizer do VU, e a analogia dos casos que eu lhe comuniquei aqui, ocorre o seguinte: o senhor Figueiredo Basto reconheceu o recebimento e reconheceu que recebeu em espécie no escritório. Mas reconheceu que recebeu... Essa pergunta que o senhor está fazendo a mim, o senhor deveria investigar e perguntar ao senhor Figueiredo Basto o que ele fez com $750 mil que ele recebeu no escritório deles aí. Porque ele já disse que recebeu. Não sou eu que estou dizendo. Ele já reconheceu que recebeu. Eu nem conheço o Figueiredo Basto. Então, o senhor fala que ele admitiu que recebeu dinheiro para negociar delações premiadas, é isso? Não. Ele recebeu das pessoas que pagavam a proteção, a mesada, 750 mil, que foi através da conta do VU, entregue no escritório dele, entre outros dinheiros. E essa mesada ia para quem? Esses que eu estou tratando dos 3 do VU. Eu não estou falando do resto, porque deve ser a mesma coisa, mas eu falo sobre o que eu sei. Os 750 mil foi por conta do VU, e o VU entregou ao escritório. E o Figueiredo Basto reconheceu que recebeu no escritório. Agora, se ele pagou o pai dele, se ele pagou o quitandeiro, etc., eu estou lhe dizendo os fatos que eu sei, que eu tenho conhecimento. O VU recebeu, entregou lá para isso. Agora, se o senhor Figueiredo Basto, que admitiu que recebeu, fez outra coisa, não cabe a mim investigar. Cabe dizer para você o seguinte, doutor Walter, como membro do Ministério Público, o fato da transferência é fato. Existem os extratos, dei data, valor, número de conta. O senhor Figueiredo Basto admitiu que recebeu isso daí dentro do escritório dele. E o VU disse que pagou não só para ele, como para outros. Tá certo? É isso que eu estou testemunhando. Se a partir daí, se a partir daí o senhor quer fazer outras ilações, não tem problema. Eu só estou dizendo que não sou eu que estou dizendo isso, pois isso é fato provado. Doutor Rodrigo, vamos passar para a próxima pergunta. O senhor comentou da manipulação das provas decorrentes da Odebrecht, da delação premiada, da Odebrecht e da leniência. Essa manipulação o senhor atribuiu ao senhor Paulo Roberto, isso? Sim. Ele era, o senhor disse, irmão de um dos delatores da Odebrecht.
Isso. O senhor sabe em que momento isso se deu, como se deu? Sei. Por gentileza, nos conta. Não, porque está sob sigilo profissional. Eu era advogado em... Não é obrigado a depor sobre nada que venha a incriminar o senhor futuramente. Sim, Não, não é nem por incriminal, não, porque não Sigilo profissional. é por uma questão de sigilo profissional que é Cliente necessário, advogado. pelo menos nesse momento, preservar. sim, Claro, o senhor foi não, advogado da Odebrecht de que data a que data? Até 2016. O seu escritório prestava serviços para a Odebrecht. Sim, eu trabalhei para o Odebrecht. E que tipo de serviços prestava? Era consultoria? Aliás, se não tivesse prestado, eu não teria respondido a um processo na ordem, justamente por questão de dúvida sobre o sigilo profissional. Eu não compreendi isso, Rodrigo, falhou um pouco. Eu respondi a um processo na ordem por suposta quebra de segredo profissional. Por Não, isso o não, meu cuidado aqui. tá, sim, Se eu não fosse não, advogado, e se eu de fato não fosse advogado, não teria sigilo a preservar e nem a ordem teria me questionado. mas eu estou perguntando agora, assim, a questão que não tem sigilo. O seu tipo de prestação de serviço para a Odebrecht era consultivo, era contencioso, era como? Consultivo. Consultivo. O senhor prestava unicamente serviços ao Odebrecht ou tinha outros clientes? Também tinha outros clientes. O senhor conhece meus clientes? Sim, também a UTC, também e a Mendes Júnior, correto? Sim, o que fala que eu vou na garagem. Não estou Mas falando tudo isso, bem, doutor. Não estou falando isso. não, eu estou lhe comentando. Detalhe, doutor. Depois o senhor Robertson Postobon, seu amigo, chamar o Ricardo Pessoa, ameaçar ele de prisão, ele faz um termo aditivo 2 anos depois da delação, sem a presença de nenhum membro do Ministério Público, nenhuma autoridade policial, ele faz um termo no escritório dele, sem a presença de nenhuma autoridade, faz com o advogado dele, que hoje é o Figueiredo Basto. O senhor prestou serviços para qual área da Odebrecht, exatamente? Óleo e gás para vários. Várias áreas. Atendi o Panamá, dependia da época, do momento. Por 2 anos ou pouco, trabalhei no Panamá. Vou fazer umas perguntas, eu já estou satisfeito. Obrigado. Dos quais, doutor Walter, tentaram me acusar no Panamá, triangular, e o senhor tem conhecimento que eu já fui julgado, tenho a decisão certificada, inclusive já encaminhei ao juízo, sim, da qual tem imunidade por penal por mérito, e que diga-se de passagem, excelência, isso é importante complementar aqui, antes da gente encerrar, porque vejamos nós aqui como contraditória a postura do Ministério Público Federal em Curitiba. No caso aí do Equador, o senhor Jorge Glass foi acusado, foi preso, foi condenado, pelas notícias que eu li, por conta da delação do senhor Conceição, que apresentou no Equador uma certidão emitida pelo senhor Orlando Martello, nesse quadro todo aí que a gente comentou das proteções. Essa certidão era aos efeitos da aplicação do princípio nebis in idem em razão e não persecução penal no Equador, não é? Com base num acordo que o então procurador-geral Janot, o doutor Gil Janot, havia celebrado com esses ministérios públicos, do Equador, do Panamá, do México, enfim. Então, a certidão do senhor Orlando Martello, ela vale no Equador. O senhor Conceição não foi processado no Equador. Porém, a minha certidão, emitida pelo Panamá, nos mesmos moldes da emitida pelo doutor Orlando Martello, parente do doutor Marlos Arnes, não vale em Curitiba, não valia pelo menos. Não é? Tem o parecer não me lembro se do doutor Walter, mas enfim, do Ministério Público, que era contrário à validade da certificação de uma decisão de um país soberano com base num acordo com a Procuradoria-Geral, mas porque era minha, não vale no Brasil.
Mas a do protegido vale. E tem que valer no Equador, porque senão ele não vai depor lá. Doutor Rodrigo, eu acho que já as perguntas estão todas respondidas. O senhor tem aí um universo de informações muito amplo, né? Por isso que eu lhe disse, ontem mesmo eu estava assistindo um programa jornalístico à noite, o Roda Viva, e o próprio ministro Gilmar Mendes falava da importância da sua oitiva no futuro, né? E que é talvez a figura mais proeminente hoje do país na área jurídica. Então, assim, um dia nós vamos ter oportunidade, nós brasileiros, e eu como juiz, de ouvi-lo pessoalmente, independente das forças ocultas que estão operando. Vamos com calma, com firmeza, e o doutor Walter, eu sei, é uma pessoa acima de qualquer dúvida, e vai ter também o maior interesse em, no futuro, ouvir também o senhor aqui. Nós vamos estar, se Deus quiser, juntos aqui para tentar tirar limpo toda essa questão. Não há ação minha nenhuma contra o senhor Rodrigo Tacla retornar ao Brasil. Pelo contrário, eu espero que o senhor retorne. Não, eu sei. Só complementando, são mais questões. O IP, um dos IPs que acessou e fraudou, eu vou passar vou incluir aqui para a gente encerrar, o IP é o 201.26.148.29. É um IP brasileiro. Esse é o que é da pessoa que adulterou os dados do Odebrecht, é isso? Exato. É um dos IPs que acessava o sistema. Tá bom. Doutor Leandro, mais alguma dúvida ou questionamento, ou podemos encerrar? Perguntas, excelência. Então, tá. Doutor Rodrigo, continuamos, então, no aguardo da sua vinda ao Brasil. Estamos expedindo de novo essa semana novas cartas rogatórias. O senhor, em algum momento, se Deus quiser, vamos ouvi-lo pessoalmente, porque compreendo que a sua presença física aqui vai auxiliar muito a esclarecer todos esses fatos que hoje ainda se encontram aí, uma névoa aí de questionamentos, e o Supremo mesmo está investigando essa questão junto com o Procurador-Geral da República. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração, pela presença. Obrigado, doutor Walter. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Então, apresente a audiência.